Tratamento da síndrome de Tourette. A síndrome de Tourette é uma patologia complexa que causa movimentos ou sons involuntários e repetitivos. Não há cura, mas existem diferentes formas de tratamento. Vamos explicá-las a seguir. O tratamento para a síndrome de Tourette não é um tema comum, pois esse distúrbio neurológico afeta 1 em cada 100 pessoas. É caracterizada pelo aparecimento de tiques, distúrbios involuntários compulsivos, que evoluem para movimentos repetitivos ou sons indesejados. Esta doença tem um grande impacto na vida de quem a sofre, podendo influenciar os aspectos sociais e laborais. Infelizmente, ainda não há cura. No entanto, existem diferentes métodos e abordagens que melhoram a situação. Nós vamos explicá-los a seguir. O que é a síndrome de Tourette? A síndrome de Tourette, como acabamos de mencionar, consiste no aparecimento de movimentos ou sons involuntários que não podem ser controlados. Na maioria dos casos, essa patologia começa a se manifestar na infância ou na adolescência, antes dos 15 anos. A causa desse distúrbio é desconhecida. Acredita-se que fatores genéticos e ambientais desempenhem um papel. Na verdade, é mais comum em pessoas com um histórico familiar e aparece mais em homens do que em mulheres. Os tiques são movimentos ou sons curtos e repentinos. Eles são classificados como os simples ou complexos. Os primeiros são aqueles que envolvem pequenos grupos musculares, como piscar. Os complexos, por outro lado, incluem mais grupos musculares. Muitas pessoas identificam a síndrome de Tourette como a condição que desperta palavrões ou xingamentos em horários inadequados e não controlados. No entanto, as manifestações podem ser muito variadas e não precisam incluir esse sintoma. Tratamento médico para a síndrome de Tourette. Muitas pessoas não necessitam de tratamento para essa patologia, pois em alguns casos, os sintomas são leves e não influenciam o dia a dia. No entanto, eles também podem ser incapacitantes, portanto, diferentes maneiras de aliviar os tiques foram descobertas. Uma delas é por meio de medicamentos. Um artigo de revisão publicado no National Institute of Neurological Disorders and Stroke afirma que certos neurotransmissores, como a dopamina, estão envolvidos no desenvolvimento desta patologia. Portanto, um tratamento médico para a síndrome de Tourette envolve medicamentos que bloqueiam ou reduzem a dopamina. Por exemplo, o haloperidol e a risperidona são medicamentos que costumam ser prescritos. Eles parecem ajudar a reduzir os tiques, embora representem um alto risco de efeitos colaterais, como ganho de peso. Outra opção é injetar botox no músculo, que está causando o tique. Atualmente, pesquisas também estão sendo feitas sobre o uso de medicamentos anticonvulsivantes, como o topiramato. Por outro lado, é importante observar que a síndrome de Tourette costuma ser acompanhada por outras patologias. Algumas delas são ansiedade, depressão e transtorno obsessivo-compulsivo. Consequentemente, medicamentos antidepressivos e ansiolíticos são usados com frequência para aliviar esses sintomas. Terapia comportamental como tratamento para a síndrome de Tourette. A terapia comportamental é um tipo de terapia psicológica que visa reeducar o paciente para aprender a controlar os tiques. A ideia é que, ao identificar os sintomas anteriores ao gesto involuntário, outra resposta possa ser gerada para neutralizá-los. Esse tipo de terapia consiste em diferentes estratégias.
Embora seja verdade que ajude a reduzir o número e a gravidade dos tiques, não é uma cura definitiva para a síndrome de Tourette. Além disso, não é eficaz para todas as pessoas. Reversão do hábito. Uma das técnicas incluídas na terapia comportamental é a reversão de hábitos. De acordo com um estudo publicado pela Universidade de Miguel Hernández, é uma possibilidade de tratamento eficaz que não requer medicamentos. Este método consiste em diferentes etapas. Baseia-se no aumento da conscientização sobre os tiques para identificá-los. A partir daí, essa pessoa é treinada para produzir uma resposta incompatível a ele. Por exemplo, se o tique consiste em tocar a cabeça com as mãos, a primeira coisa seria ficar atento a esse movimento, e quando ele vai ocorrer. O novo comportamento seria colocar as mãos em outro lugar, como nos joelhos, para evitar fazer o gesto. Intervenções integrais para os tiques, CBIT. Outro tipo de terapia comportamental é o CBIT. Inclui reversão de hábitos, relaxamento e educação sobre os próprios tiques, para reduzir os sintomas da síndrome de Tourette. Nesse tipo de estratégia, não apenas a pessoa afetada é abordada, mas outras pessoas do ambiente são envolvidas para promover melhorias. Por exemplo, se for uma criança em idade escolar, os professores são convidados a colaborar. O que lembrar sobre o tratamento da síndrome de Tourette? O tratamento da síndrome de Tourette é complexo. A doença tem um grande impacto no paciente. Não há cura para esta patologia, mas diferentes estratégias foram desenvolvidas para melhorar os sintomas. A terapia comportamental representa uma frente promissora para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas sem a necessidade de medicamentos. É muito importante ressaltar que o apoio psicológico é fundamental para o enfrentamento da patologia.